Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez vamos falar do componente EditBox, que é para a gente fazer a entrada de dados, né? Então, vamos lá, vamos direto lá para o HMG para ver como é que funciona esse componente. Bom, aqui no HMG, o nosso EditBox é esse componente aqui é o Textbox, nosso EditBox, que é esse componente que você pode colocar várias linhas, né? Então, ah, a gente vai fazer agora, que o textbox é quando você faz uma linha só, o editbox você vai fazer com várias linhas. Então vamos botar aqui, abrir a nossa tela, então esse quadradinho aqui que tem a letra. Vamos pegar o nosso formulário aqui e vamos colocar um campinho aqui de editbox. Vamos aumentar um pouco o tamanho da nossa janela principal para poder caber. Grande coisa aqui que você tem do Editbox com relação ao Textbox, você vai ter aqui uma linha, você pode colocar ele como vamos ver se tem mesmo isso. Máximo de tamanho, né, que realmente você é uma linha só, tá? Que você vai utilizar no Textbox. Você pode ver que você não tem nada aqui que permita mais do que uma linha. Não tem uma multiple line, nada disso. Tem tipo da fonte, formato, peso, tem máscara, tamanho máximo, mas é tudo uma linha só. Então, se você for, por exemplo, fazer um campo de comentário, que você vai colocar mais do que uma linha, você vai precisar de um campo que permita isso, que permita você colocar várias linhas de texto. Então, serve inclusive quando você quiser fazer por exemplo, um editor de texto. Você pode utilizar. E esse campo é o nosso Edit Box, que você vem aqui na lateral, você percebe que aqui já tem uma, uma, um sombreado para ser um scroll vertical e aqui o scroll horizontal. Então ele já prevê esse tipo de coisa. De propriedades dele, você tem, obviamente, cor de fundo, a posição dele na coluna, se vai desabilitar cor de fundo, desabilitar cor de fonte, campo, quando você está com ele associado, quando você está usando um arquivo DBF, que esses fields aqui funcionam quando você está usando o arquivo DBF, né? Que você tem aqui os DBFs. E aí você pode usar esses fields para poder pegar direto do DBF. Então aí nesse field você pode, por exemplo, para usar um campo memo, que nem é no DBF. Aí você utiliza isso daqui para referenciar ao campo memo que você vai estar usando do DBF. Como a gente está hoje em dia se usa mais os bancos de dados, quer sejam um SQLite quanto uma SQL, então a gente pode deixar de lado esse field. Tá? Mas se você estiver fazendo um sistema com DBF, você pode utilizar em todos esses campos. Aqui no Textbox você também tem o field aqui, que aí você vai relacionar ao banco de dados, ao DBF que você vai estar usando. Tá? Então, vamos voltar aqui ao Editbox. Mas tem, assim como nos outros, você tem se a letra é em negrito, cor da letra, se é itálico, fonte, qual é o nome da fonte, se coloca sublinhado, qual é o tamanho, tudo isso aqui que é o padrão nos campos de edição, tá? Se você vai botar aquela risca, esse strikeout é aquela risca como se estivesse riscando o texto, tá? Aqui o height é a altura do campo, 130 que eu coloquei na hora que eu mexi aqui,
que na hora que você ajusta aqui, ele corrige ali, né? Tá vendo? Eu diminui aqui, foi para 90. Aumentei de novo aqui, vamos para os 120, tá? Então na hora que você muda aqui na sua edição de tela, ele vai corrigindo aqui. Aqui ele edita o help, aqui se você vai ter um scroll bar horizontal, H scroll bar, que seria essa barra aqui embaixo, né? Você põe verdadeiro ou falso. No caso aqui verdadeiro, ele põe um padrão verdadeiro. Mas isso daqui é se você for deixar porque a pessoa digite o texto passando do tamanho da janelinha, tá? Aí você precisa de scroll bar, senão você não coloca. Tamanho máximo de texto colocado, né? Max length. O nome, vamos lá. Aqui como é uma edit box, então a gente colocaria a princípio o nome sendo EB edit box texto, tá? Então você passa a ser, esse aqui é o nome. Então TB texto é text box, EB texto é edit box. Usando aquela padronização que a gente tinha feito lá atrás, tá? Read only, se você vai ser somente leitura ou não. Isso é útil quando você está fazendo uma tela de consulta. Então você fala que aquele campo ele é read only, ou mesmo quando você está trazendo os dados. Digamos, por exemplo, você tem um formulário que determinada pessoa preenche, mas determinados campos, e outra pessoa preenche outros campos. E algum campo, e esse daqui é um campo que alguma das pessoas preenche e a outra não. Então, quando a pessoa entrar, aquela pessoa que não pode preencher esse campo, você pode fazer com que esse, esse campo seja read-only. Então, aquela pessoa que não pode mexer nesse campo vai ser somente leitura para ela. Ela vê, visualiza, mas ela não consegue alterar. Tab stop é se ele tem, se ele está na parada de tabulação, quando você movimenta entre um campo e outro apertando o tab. Tá? Tooltip, que é o texto para você, que nem aqui no text box eu coloquei preenche algum texto, aí você pode colocar no tooltip aqui, por exemplo, informe, por exemplo, seus comentários. Então você colocou, informe seus comentários. Na hora que você for colocar, que for editar depois a hora que a gente compilar, ele vai começar a ficar disponível essa informação. Que nem aqui tem, ó, preencha com algum texto. Aqui, informe seus comentários. Tá? Um valor padrão, tá como zero, como zero não, como branco, quer dizer, na hora que você carrega ele não traz nada. Isso aqui é aquela coisa que você vai preencher com o conteúdo de uma variável que você tenha trazido ou o que for, né? Visible seria visível ou não, porque você pode em alguma situação não querer tornar visível. E o vertical scroll bar, tá? Que é aqui a scroll bar lateral aqui, para você correr o texto para baixo, né? E aqui o tamanho. Essas são as informações que você vai ter para as propriedades que você vai ter desse componente. Tá? Então você vê que tem bastante componente. Pode se dar uma olhada depois, se você quiser, se vocês quiserem, naquela tela de ajuda que a gente já mostrou antes, você pode ter algumas propriedades diferentes que não sejam acessíveis aqui ou que sejam só informativas para você ler, como a maior parte dos componentes tem, tá? E como eventos a gente tem onChange, GotFocus e LostFocus, que são os mesmos casos aqui que nem aqui da Textbox. Na Textbox você tem um a mais, tem o onEnter, porque como na Textbox, quando você dá o Enter, você está finalizando a edição naquele campo, então você tem um onEnter que você pode fazer uma avaliação. No Edit Box você não tem o onEnter, porque ele é uma caixa de texto para digitação em várias linhas.
Então, na hora que você dá o Enter, você pula para a linha seguinte. Então, não faz sentido você botar um Enter, tá? E o Got Focus, quando você entra na tela, nesse campo, o Lost Focus é quando você sai, para você poder fazer avaliações ou alguma coisa. Por exemplo, uma correção ortográfica, sei lá, alguma coisa, verificação de algum conteúdo que seja obrigatório, assim por diante. E o on-change é quando você faz alguma mudança, ele vai, para cada mudança que você fizer, ele vai carregar esse on-change, que pode ser também alguma coisa relativa a alguma pesquisa ou qualquer coisa que você queira fazer na hora que você edita esse campo. Tá? São os três eventos que você tem. De uma forma geral, você vai utilizar ele para preenchimento de coisas como que a gente utilizaria no Clipper para um campo memo ou para um comentário, coisa assim, você preenche nesse tipo de campo, que é, como eu falei, um campo ah, com várias linhas de edição. Tá? Então, vamos ver ele na prática, em funcionamento. Então, eu vou compilar aqui para a gente ver ele sendo executado. Vocês viram que não tem nada demais eu não vou botar nenhuma programação, nenhuma validação nele, mas você pode fazer naqueles eventos lá algum teste que você queira, alguma coisa. Como eu falei, você pode fazer, digamos, um texto no Lost Focus ou então no OnChange para fazer, por exemplo, uma verificação de palavras impróprias. Porque você está num sistema que é um ambiente de trabalho, então você evitar comentários com palavras que não sejam corretas para aquele tipo de ambiente. Então você pode colocar avaliações assim, no OnChange ou no Lost Focus, ou coisas assim. Então só estou dando exemplos, né? Vamos compilar e ver como ele fica no nosso sistema. Então, salvando e compilando. Bom, então aqui a gente tinha o nosso text box, né? Então, vamos colocar Ronaldo no nome, aí você clica lá no botão, bom, ele colocou lá aqui embaixo naquela parte do texto. Aí você pode colocar aqui nesse text box, vocês viram que tem aqui o scroll, né? Tá vendo? Informe seus comentários, que a gente está como dica. E aqui a gente pode colocar algum texto. É um curso com informações sobre o funcionamento dos componentes do AMG para desenvolvimentos em Arbor Clipper. Vocês viram que aqui eu coloquei, ele ficou com um tamanho grandão aqui, né? Ficou bem grande. Aí você pode, obviamente, então por isso tem aquela barra horizontal. Aí você pode colocar aqui e dando Enter, como eu falei, o Enter para ele faz essa quebra da linha, tá? Você coloca aqui no final, ele vai colocando aqui. E se você passar, você vê que aqui ele já colocou um, um scroll vertical habilitado, né? Vamos então fazer o seguinte, eu vou só copiar isso daqui, para não precisar digitar de novo. E vamos ver o que acontece se eu retirar essa possibilidade do scroll horizontal. Eu vou botar o mesmo texto depois, bem grande, tá? Vamos lá, vamos sair daqui e voltar à nossa programação aqui na nossa telinha. Então aqui, tirando aqui o H-scroll, que seria a nossa barra horizontal, estamos deixando como falso. Então vocês viram que aqui já mudou, ele não permite mais a barra horizontal, tá? E vamos compilar novamente.
salvando e compilando. Bom, uma vez compilado, vamos colocar de novo nosso texto. Você vê que não tem aquela barra de scroll horizontal aqui embaixo. Vamos colocar o texto. Vocês viram que o efeito é aquela quebra automática de linha, tá? Quer dizer, o texto em si é numa linha só. Essas três linhas são uma linha só. Só que como você não está permitindo a barra horizontal, a barra de rolagem horizontal, então ele faz a quebra, porque senão você não vai conseguir fazer a leitura desse texto, tá? Então, dependendo, eu aconselho mais a usar essa modalidade, você tirar o scroll horizontal, para que a pessoa já veja o texto logo na hora que entre. Mas aí fica a sua escolha, a seu critério. Dependendo do campo, pode ser uma coisa, pode ser que seja melhor você fazer você não ter essa quebra automática, tá? Porque a quebra automática é em cima da largura que você deixar para o componente. Então vocês viram aqui o efeito, ele fez essa quebra automática aqui. Então, e aqui de novo a gente tem essa coisa daqui, né? Essa barra horizontal, barra vertical para você poder subir e descer. Se você tirar a barra vertical, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir, vai chegar uma hora que você vai passar do espaço que tem, você não vai conseguir ver o que estiver embaixo. Não é conveniente, é melhor deixar a barra vertical, pelo menos, e deixar sem a barra horizontal para que você possa ter as quebras aqui. Pelo menos é isso que eu faria quando fosse utilizar esse componente, né? Para que os comentários que você for digitar sejam mais facilmente lidos, tá? Então é isso. Com isso a gente viu esse campo, que é o nosso aqui o nosso edit box. E no próximo vídeo deveremos fazer o checkbox, que é esse daqui, que é aquele que a gente marca um tiquezinho, né? Com um sim ou com não, alguma coisa assim, tá? E esse daqui também é muito usado. O edit box em si não é tão usado quanto esses outros que a gente tem visto, que são utilizados em todas as janelas. O Editbox é um pouco, esse que a gente viu hoje é um pouco menos usado, mas também é importante. E esse que a gente vai ver no próximo vídeo vai ser o checkbox, que é para a gente fazer marcação de, de alguma coisa, por exemplo, um status ou alguma habilidade de uma coisa, habilitar alguma coisa, e assim por diante, né? São várias utilizações, mas esse é o do nosso próximo vídeo. Tá? Então, para o vídeo de hoje, cumprimos a nossa tarefa, que é fazer o nosso Edit Box. Certo? Então é isso. Então, obrigado por assistir. Deixem seus comentários, dúvidas, sugestões. Se gostaram do vídeo, deixem seu like. Se não são inscritos, se inscrevam no canal. E não esqueçam de compartilhar com os amigos que possam se interessar também por esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima.